Olá, o meu cordial, fraternal e afetuoso abraço aos meus queridos irmãos e amigos e os nossos seguidores que nos dão a fidalguia de estar seguindo no nosso canal. Demos início no vídeo passado sobre exposições das Escrituras. Falamos sobre a história de nossa vida. E hoje estaremos falando no segundo tema desta série de estudos, que traz por título As 7 Eras Dispensacionais das Escrituras. Vamos falar hoje a Era da Inocência, que se inicia com a criação do homem e termina com a queda e o seu julgamento. No livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 2 e 3, narra o seguinte: E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus ao dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Glória a Deus. Às vezes nós não queremos descansar. Às vezes ficamos estafados porque trabalhamos além das nossas capacidades e limites físicos. Mas o Senhor Deus descansou. O exemplo maravilhoso para nós. Em segundo lugar, nós temos a era da consciência, que compreende entre a queda e o dilúvio. O homem reconhece o bem e o mal, porém se decide pelo mal. Primeiro a era da inocência, e agora entra a era da consciência. O homem conhece o bem e o mal, mas se decide pelo mal, infelizmente, e a consequência é o juízo. Gênesis 3 e 7 nos informa: Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. O homem, quando pecou, conheceu que estava nu, abriu seus olhos para a consciência e fez folhas de figueira para cobrir a sua nudez, mas não funcionou, porque os recursos humanos não funcionam na nossa vida. Os recursos do homem jamais funcionou e jamais funcionará. Somente os recursos eternos que Deus providencia é que funciona. Ainda no capítulo 7, o versículo 7 do Gênesis: Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Meus irmãos, Jesus puniu, Deus, na sua magnificência, apesar de ser longânimo, mas ele procurou punir a pecaminosidade da humanidade. O homem optou pelo mal, desprezou o bem, e agora foram punidos. Deus mandou que Noé fizesse aquela arca, construísse a arca, e aqueles que obedecessem a ordem do Senhor dada através de Noé, aqueles que se ajuntassem a ele, estariam livres do dilúvio. Mas só Noé e a sua família escapou do dilúvio, e toda a humanidade foi exterminada. Deus exterminou sumariamente. Ou em todas as épocas o homem deu trabalho para Deus, e Deus sempre providenciando recursos. Depois da terceira era, veio a era da autoridade humana. Abrange o tempo entre o final do dilúvio até a construção da Torre de Babel. Gênesis 9:11. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Gênesis 11:8 esclarece: Assim o Senhor se espalhou dali sobre a face da terra, e cessaram de edificar a cidade e aquela torre. Deus prometeu, na sua magnanimidade, do seu amor, na sua misericórdia, que não mais destruiria o homem com água, não mais aconteceria o dilúvio. E o homem começou
a se estabelecer, a se firmar nas gerações que se formaram querendo construir uma cidade e uma torre, a Torre de Babel, que chegaria até o céu. Mas Deus cortou. A Bíblia diz, no versículo 8 do capítulo 11, que Deus os espalhou dali sobre a face da terra e cessaram de edificar a cidade. Deus confundiu o idioma, por isso se estabeleceu várias nações e vários idiomas, porque um idioma só, o homem seria indestrutível. Deus viu isso na sua sapiência. Deus é sapiente, Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Glória a Deus, um dos atributos de Deus é ser onisciente, glória a Jesus. Depois veio a era da promessa. Começa com a promessa a Abraão, que Deus outorgou exigindo em contrapartida a fé. Não era nem Abraão, era Abrão ainda, né? O nome dele. Gênesis 12 até Êxodo 1. Nós vamos ver a era da promessa, Deus fazendo promessa a Abraão, exigindo de Abraão a sua fé. E Abraão é considerado o pai na fé, porque ele obedeceu na risca, obedeceu vírgula por vírgula, item por item, as ordenanças divinas no que tange a fé. Glória a Deus. Depois da era da promessa que Deus fez a Abraão e chegou até nós, vem a era da lei. Tem seu início com a entrega dos mandamentos no Sinai. Êxodo 19 explicita isto. Romanos 10 e 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Em Gálatas 3 e 10, Paulo continua dizendo: todos aqueles, pois que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Aí a necessidade da obediência, a necessidade do ser humano obedecer a gloriosas e sagradas escrituras. Foram escritas por homens a bem verdade, mas impelidas pelo Espírito Santo. Nós queremos que a Bíblia é a boca de Deus falando conosco. Glórias a Jesus. Quando nós oramos, falamos com o Senhor, dialogamos com Ele, falamos das nossas dores, dos nossos sentimentos, dos nossos problemas. Mas quando lemos a Bíblia, é Deus falando conosco. Bendito o seu santo e glorioso nome. Esta era termina no Gólgota, no Calvário, quando Jesus padeceu. A era agora vem contemporânea da graça da igreja, abrange desde a morte de Jesus Cristo até a segunda vinda do Senhor, que nós cremos. A condição estabelecida é crer no Senhor Jesus. Aleluia. Atos, no capítulo 2, retrata isto com muita veemência. Oh, aleluia. Coisa linda. É a era contemporânea da graça da igreja. Abrange desde a morte de Jesus Cristo até a sua segunda vinda. Quando Jesus morreu, foi inaugurada a igreja primitiva. A igreja tem duas datas de fundação, historicamente falando. A igreja já existia antes da fundação do mundo, dos planos de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 4, retrata isso, que dele nos elegeu nele, desde antes da fundação do mundo. Glória a Deus. A era agora vem após a inauguração da igreja primitiva. Glória a Deus, a época da graça, que todos podem alcançar a salvação em Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele veio para os que era seu, que eram os judeus, mas os seus não receberam. Mas tanto quantos o receberam, Deus deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Nós, gentios, fomos alcançados pela graça. Quando aceitamos Jesus, vimos de uma vida degenerada, de uma vida depreciativa,
de uma vida toda recongelada para uma vida nova da pessoa bendita de Cristo Jesus, que morreu no Calvário para nos trazer esta salvação gloriosa, esta salvação preciosa, esta salvação tão maravilhosa. E quando terminar esta era que nós estamos ainda, essa dispensação que nós estamos vivenciando, que é a dispensação da graça, todos podem aceitar. A única exigência do Senhor é crer no Senhor Jesus, que morreu na cruz. Creia no Senhor Jesus. Diz a Bíblia, e será salvo tu e a tua casa. É promessa de Deus nesta era contemporânea da graça. Abrange a todos quantos crerem no Senhor Jesus. Pedro, escrevendo ainda suas cartas, ele diz, a promessa é para vós, a promessa é para todos quantos crerem no Senhor Jesus, vós e vossos filhos, e todos quantos crerem. No dia de Pentecostes, Pedro, fazendo o seu discurso no livro de Atos dos Apóstolos, Pedro diz, olha, a promessa é para vós, para os vossos filhos. Eu disse, carta não, mas é no livro dos Atos. Aleluia. A promessa é para vós, para vossos filhos, para tanto quantos o Senhor Jesus chamar e vierem crer nele. Nós estamos, aleluia, inseridos. Quando Jesus fazia a sua oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, Jesus disse, Pai, eu não rogo só por estes, Pai, que era pelos seus discípulos, que haviam crido nele, glória a Deus. Mas ele disse, eu rogo por todos aqueles que hão de crer no teu nome, aleluia. Nós estávamos inseridos na oração de Jesus Cristo. Ele orava por mim, ele orava por minha família, ele orava por você, meu amigo, por sua família, ele orava por nós, por toda a humanidade. E veja o que ele fez. Foi para o Calvário, sofreu, padeceu, para que nós tivéssemos direito a uma salvação tão linda, tão doce, tão gloriosa, tão maravilhosa, aleluia. Portanto, é somente crer para ter o direito à salvação. É quando você crê em Jesus, nessa dispensação contemporânea da graça, você recebe em seu coração algo precioso. Você é selado com a promessa, o Espírito Santo que veio para trazer refrigério ao mundo. Jesus, quando subiu aos céus, foi assim e disse, não, eu vos deixarei órfão, mas enviarei o Consolador para que esteja convosco, aleluia. Ele sempre consolara os seus discípulos com suas palavras doces, meigas e gloriosas. E agora consola os crentes através do Espírito Santo. Jesus ensinou, Jesus fez obra, e agora ele continua fazendo através da minha pessoa, através da sua pessoa que crê nele, através dos crentes. O glorioso Espírito Santo está trabalhando até que a igreja seja arrebatada, aleluia, para estar com Cristo nos ares. A era do milênio vai começar, glória a Deus, após a volta de Jesus. A era do milênio principia com a vinda de Jesus em majestade e glória. Mateus esclarece isso, 25:38. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Oh, aleluia! Coisa linda, coisa maravilhosa é a volta de Jesus. Apocalipse 19:11. E tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon e em grego Apolion. Quando Jesus vier, vai iniciar a era do milênio. Jesus vem para a igreja somente. Verá os salvos. Seremos arrebatados. Oh, glória a Deus. Estaremos diante do tribunal de Cristo e logo após adentraremos as bodas do Cordeiro. Aí, depois de 7 anos de glória, de vitória, de regozijo nas bodas do Cordeiro, o mundo aqui embaixo estará uma barbúrdia. O pau vai estar quebrando, o anticristo reinando, vai estar uma desgraça. Aí Jesus virá com a igreja. Glória a Deus. Aí Jesus virá com a igreja, com os anjos santos, para se assentar, aleluia, no trono branco. Olha, Apocalipse
20, 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar neles. Trono branco é o julgamento dos ímpios, não é para nós os salvos. Nós estivemos diante do tribunal de Cristo no arrebatamento, somente para os galardões, para galardoar através das nossas obras, não é para a salvação. Todos que estiverem diante do tribunal de Cristo já foram salvos, arrebatados. Agora será pesado as obras, e ali seremos galardoados. Por isso a Bíblia diz: o fundamento está posto, cada um veja como edifica, se é sobre ouro, sobre prata, sobre pedra preciosa, sobre madeira, palha ou feno. Estas obras, ouro, pedra preciosa, prata não serão queimadas, não, mas as obras de madeira, feno e palha, passando pelo fogo, serão queimadas. Mas a Bíblia diz: todavia, o tal será salvo como pelo fogo. Nós estaremos ali salvos, somente vendo, pesando as obras, para ver quem recebe o galardão. Mas agora, o trono branco é para os ímpios. E vi um trono branco, Apocalipse 20, 11. E o que estava sobre ele assentado, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Agora é o julgamento dos ímpios, dos incrédulos, aqueles que não aceitaram a palavra de Deus, aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador, aqueles que não creram na época da graça. Agora serão julgados para a desgraça, para a destruição, para o inferno. Oh, coisa triste! E isto segue o eterno, imutável estado de novo céu e nova terra. Apocalipse 21 e 11, um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Quando terminar os 7 anos de gozo na glória, nas bodas do Cordeiro, de festa no céu, desceremos com Jesus. Primeiro, Jesus livrará Israel, porque 200 milhões de soldados de todas as nações se voltará para exterminar Israel. Deus sempre poupou o seu povo. E a última batalha, oh glória a Deus, a última batalha, a batalha do Armagedon. Jesus vem como rei, como príncipe, em um cavalo branco, diz a Bíblia. Nós, a igreja, glorificada com ele, ele estará exterminando 200 milhões de soldados de nações inimigas que se voltarão contra Israel. Será uma chacina tremenda. O Senhor exterminará todas essas nações, todos esses 200 milhões de soldados. E aí vai para o trono branco, onde vai julgar. Todos serão julgados. O justo juiz vai julgar. Ele é justo e julgará agora os ímpios, que serão exterminados e lançados com Satanás e os seus asseclas no lago de fogo ardente. Portanto, meu irmão, portanto, meu amigo, portanto, meu ouvinte, aceite a Jesus como Salvador. Aceite a sua palavra, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Ah, mas não sei quantas Bíblias, não sei qual crer. A Bíblia é uma só, meus irmãos, meus amigos. É só diversas traduções. Ah, mas tem a Bíblia dos crentes, a Bíblia evangélica e a Bíblia católica. É uma Bíblia só. A católica só tem os livros apócrifos a mais. Viu? Só os livros que não são considerados santos, livros apócrifos. Mas é a mesma Bíblia. Tudo que está escrito na minha Bíblia está escrito na Bíblia do católico, na Bíblia do pastor, na Bíblia do padre. É uma só. Aqueles que quiserem se livrarem da perdição eterna, aceita Jesus como Salvador. Aceita Jesus. Até aqui. Estaremos no próximo vídeo falando sobre o amor de Deus pelos homens que se aproximam. Glória a Jesus. Querido Pai eterno Deus, eu quero glorificar, bendizer, enaltecer, magnificar o teu santo nome. Ó, através do teu Filho Jesus, trouxeste para nós a salvação. Teu Espírito Santo está trabalhando em cada coração. Pai, aqueles que te aceitam e crerem em ti serão livres da destruição eterna para ir morar contigo no porvir. Glória a Deus, onde habitaremos em novos céus, nova terra, para o descanso eterno. Ó Deus, abençoe o meu ouvinte, abençoe meu irmão, meu amigo,
meu seguidor no canal do YouTube, aqueles que estão inscritos, aqueles que estão deixando like, aqueles que estão compartilhando, aqueles que estão comentando alguma coisa abençoa, aqueles que estão enfermos, entra nos hospitais com providência de cura, entra nos lares, nas desavenças conjugais, entra e desmancha toda a tramóia de Satanás. A artimanha satânica seja destruída agora. Eu repreendo todo o mal, toda tristeza, toda miséria, toda dor, toda enfermidade, no nome santo, eterno e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, meu amigo. Minha gratidão a você que tem sido fiel, nos seguindo e tem paciência para nos ouvir e atender o nosso apelo de aceitar Jesus como Salvador. Porque o nosso negócio aqui é Bíblia, é Palavra de Deus para abençoar as nossas vidas. A mensagem salvífica chegando até você. Você pode aceitar Jesus onde você estiver. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração, do pastor José Fernandes Filho.